Agora, eu acho. Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos aqui ao Rio Health Play, o seu canal de assinatura. Um canal elaborado para que você possa se atualizar cientificamente, com grandes profissionais, sempre com conteúdos novos, sempre importantes para a sua prática clínica, para que você consiga realmente se diferenciar no mercado de trabalho, que é sempre muito competitivo, e que é para você não deixe de fazer aquilo que eu considero o meu maior patrimônio, que é investir no meu conhecimento. A gente sabe que quanto mais a gente estuda, né, mais a gente percebe que nada sabe. E a cada dia, hoje, por exemplo, vai ser uma aula, hoje vai ser uma aula incrível, porque imunidade é um assunto muito complexo. E para debater esse assunto, que é muito rico e amplo, se fala muito em imunidade, só que a imunidade ela tem vários aspectos, né? Existe a doença autoimune, existem os vírus, enfim. A gente tem vários processos que estão envolvidos dentro da imunidade. E hoje eu convidei dois professores com prática clínica, professores generosos no seu formato de ensinar, na sua entrega, que é a Nájila Farage e o Renato Nunes, ambos nutricionistas, cada um vai se apresentar, currículos maravilhosos, de uma didática também aplaudida. Não existe aluno que assista a aula desses dois e que não elogie, nossa, que didática bacana, que entrega, quanta generosidade. Eu acho que isso é muito importante para nós, que estamos ali, né, do outro lado, né, sentado na cadeira, querendo aprender, quando a gente encontra mestres nesse nível. Nájila, por favor, muito boa noite, seja muito bem-vinda aqui no canal. Se apresenta, conta o seu trabalho, conta aí a sua trajetória linda. Meu nome é Nájila Farage, eu me formei, eu brinco, né? Eu digo que eu sou jurássica, porque eu me formei em 1982, e nefrossaura também. Bom, na realidade, né, eu quando me formei, eu sempre conto essa história, foi com muita dificuldade que a gente não tinha a minha formação, embora fosse numa universidade federal, né? A gente tinha muito pouca informação científica, poucos livros, a nutrição ainda era muito pouco reconhecida, e eu tive que buscar muito conhecimento, eu tive que estudar, né, através dos livros dos médicos, entender tudo sofrendo. E nessa trajetória eu me especializei na parte renal, depois eu fui para um hospital de emergência, que aí me especializei também na parte de trauma, de neurocirurgia. Um dos capítulos do professor Antônio Cláudio Duarte fala de neurocirurgia. Eu escrevi porque realmente foi uma batalha para mim, depois de 14 anos de formada, ter que estudar muito de novo, né? Porque eu só via renal, e aí foi por diante, sempre estudando, até eu começar a dar aula, e eu aprendi mais ainda, que a gente aprende muito dando aula. Sim. Né? A gente também aprende muito com os alunos, a troca também é muito grande. E uma coisa que uma vez uma aluna me falou no hospital, que eu nunca mais esqueci, ela falou, por que você não dá aula? Porque você dá todos os pulos do gato para a gente, é tão difícil. Aí eu falei, sabe o que é? Eu sofri tanto no meu início, tanto, eu não tinha muita coisa, assim, eu não tinha muitas pessoas para compartilhar de professores, né? Naquele saber. E eu falei, se um dia eu for dar aula, eu realmente não quero que as pessoas passem pelo que eu passei, seja menos sofrido. Então, é um pouquinho aí dessa trajetória. Bom, agora, Renato, conta para a gente a sua formação, o trabalho, o que você faz, o que Olá, te deixa primeiro agradecer o convite, né? É uma honra imensa estar do lado de duas figuras tão icônicas da nutrição, que eu admiro, que eu respeito e que realmente eu tenho muito que aprender estando com vocês. Eu sou nutricionista por vocação, Luciano. Eu sou nutricionista raiz mesmo, daquele que vai para a cozinha e que faz preparação, e que o paciente não pode comer trigo, então eu vou lá e faço uma preparação para ele até eu acertar no ponto. E a minha formação ela é bem diversificada. Eu, quando fiz o vestibular, eu passei para medicina e para nutrição, e optei fazer nutrição porque eu queria algo mais próximo das pessoas e não das doenças. E
E nessa questão, eu formei em Viçosa, né, que é uma universidade conhecida, com excelentes professores. Né? Eu tenho um livro de lá que eu adoro. Aliás, tem que saber onde está meu livro. Então, eu tive uma formação muito técnica voltada para a pesquisa. Nesse processo, eu sempre soube que eu queria ser professor. A minha segunda paixão depois da nutrição é ser professor. A primeira é cuidar das pessoas. E aí eu fui me preparando nesse sentido. Então, eu fiz uma especialização em psicologia de desenvolvimento humano para aprender a lidar com o aluno, com desenvolvimento intelectual. Fiz uma especialização em farmacologia para entender de medicamento, fiz mestrado em ciência da nutrição, doutorado em biologia molecular, acabei de fazer a pós em nutrição funcional e agora estou fazendo uma pós em fitoterapia. Então, não dá para parar, porque em nutrição, se você parar... Isso, gênio. Não, mas eu só tenho tempo para estudar. Eu falo que, apesar de eu ser pai, né, eu tenho 2 filhas, eu falo que para a mulher é sempre mais difícil disponibilizar tempo, e a gente sabe disso, né? Que a sobrecarga da mulher é muito maior do que a sobrecarga no homem. Então, eu aceitei o desafio de ser pai. Então, eu criei as minhas filhas e montei o núcleo, e foi assim. E aí, eu sempre estudei sobre HIV, e sempre estudei sobre pessoas vivendo com HIV. Né? Desde o meu estágio na graduação foi com pacientes soropositivos. E desde então, eu sempre estudei e trabalhei. Hoje, atualmente, a gente tem um projeto de pesquisa, extensão, que a gente atende como voluntário no SUS. Então, a gente tem uma equipe que atende, e eu vou toda semana para atender os pacientes, e os alunos da graduação, alguns ficam no projeto e ficam no entorno para aprender a fazer a clínica. Então, a gente tem um atendimento que parou presencial durante a pandemia, então a gente só está atendendo virtualmente, mas que tem uma demanda enorme, porque é muito difícil você ter nutrição no SUS, né? E os pacientes têm uma demanda muito grande, então a gente tem uma fila de espera de 3 meses para poder conseguir vaga. E mesmo, né, tendo atendimento, ainda tem uma demanda muito grande. E é um trabalho maravilhoso, assim, diferente do que foi na década de 80, na década de 90, hoje você tem um suporte para o paciente que convive com HIV, que muda toda a trajetória de vida dele. Muda todos os sintomas, a qualidade de vida, e é muito gratificante. Eu falo que na nutrição, acho que depois das grávidas, né, é onde você tem a maior adesão ao tratamento, eu acho que é com esse tipo de paciente, porque ele percebe, né? Você falou um ponto muito importante, a adesão desse paciente e do viés também, o enfoque da nutrição com um paciente, né, soropositivo, que chega no nosso consultório, muitas vezes eles vêm, não falam imediatamente, né, eles querem melhorar a saúde, mas não diz que se ele é soropositivo ou não, às vezes já vem falando que quer e precisa melhorar em função do coquetel, né, da quantidade de medicamentos que eles têm que tomar, diferente do que a garotada de hoje, que não acompanhou a evolução da doença, o início da doença, acha que, né, não estão usando camisinha, acho que isso é até importante, um alerta a gente fazer, a garotada jovem não sabe muito o que é o HIV, tem coquetel, não é bem assim, coquetel traz vários efeitos colaterais. A gente vai fazer o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui bem legal, vamos começar com o Renato, e a pergunta é a seguinte, uma pergunta longa. 3 fatores principais contribuem para a desnutrição em pacientes com HIV. Ingestão inadequada de nutrientes, má absorção, aumento do gasto energético. Além disso, o paciente possui uma inflamação crônica, dislipidemia, alterações hepáticas, ânsia de vômito, alergias. Como que a nutrição, por isso que eu falei que era grande, né? Ela já pega quase... Vai pegar toda a live. Aí eu queria que o Renato falasse dessa experiência dele, né? Do ambulatorial do paciente soropositivo e sobre a desnutrição, os marcadores, Nájila, hepáticos, de colesterol, a parte do lipidograma, a parte relativa a essa avaliação do estado desse paciente, enfim, ferro, etc. Aí depois eu quero que você comente se há uma mudança
no critério de avaliação desses pacientes, né? A gente recebe no consultório, ele está desnutrido, quais os parâmetros, os marcadores que eu vou avaliar e de quanto a quanto. Porque, por exemplo, uma gestante, ela pode apresentar anemia, mas às vezes é aumento, né, da quantidade de líquidos e dá aquela falsa anemia. Então, existe alguma interpretação diferenciada para esse paciente? E, Renata, eu gostaria que você me comentasse mesmo como é que é a prática desse paciente, se tem alimentos que são fundamentais, que são mais importantes, qual é a visão, como é que tem que ser essa dieta, de que forma, realmente tirar tudo que for, enfim, artificial, ultraprocessados, os xenobióticos de ambiente também, enfim. Vamos embora, que a pergunta é grande. Então, bom. Eu vou começar, então, com essa introdução, depois eu passo a bola para a Nájila para a questão dos exames, que eu acho que, né, é importante. Né? Primeiro, entender... Só uma coisinha que eu esqueci. Pessoal, que eu falei no começo, não falei agora. O Rio Health Play é o seu canal de assinatura. É um canal para você se atualizar cientificamente, encontrar esses profissionais maravilhosos. Essas lives são todas as terças e quintas, gratuitas, mas para você participar é importante que você entre no nosso link e se cadastre. O link está disponível no Instagram do Rio Health Nutrition e eu acho que também está no YouTube do Rio Health Nutrition lá. Mas se cadastre, é importante para que você seja avisado. Inclusive no YouTube, você se inscreve no canal, marca aquele sininho para você ser avisado, porque eu faço questão sempre trazer para você profissionais que vão fazer diferença para você e para os seus pacientes. Renato, a bola é com você. Então, vamos lá. Primeiro é entender todo esse processo, né, Lu? Assim, tudo isso que você falou. Hoje em dia, as pessoas não estão muito atentas ao vírus porque tem um tratamento. Mas esse tratamento só funciona se você for detectado o quanto mais cedo, melhor. Então, chega um ponto que o seu CD4, por exemplo, baixou de 100, que iniciar esse tratamento pode levar a várias consequências, inclusive uma piora do quadro, e aí complica muito. Então, assim... É uma questão complicada, porque as pessoas ainda têm medo ou vergonha de falar que são soropositivos, mas é importante falar que quem faz o tratamento, quem está zerado, não transmite o vírus para ninguém, tá? Bom, e daí o que acontece com os pacientes? A grande maioria dos pacientes hoje ou são pacientes mais idosos ou são jovens, muito jovens, 16, 18 anos, 22, 23 anos, ou a faixa etária mais velha, que ou ficou viúvo, ou separou, e aí começa a ter relação. Então, você tem dois aspectos. Esse paciente pode chegar já com um quadro de obesidade, ou pode chegar desnutrido. Então, você tem a diferença desse tratamento, que é importante. E aí tem toda uma conduta que a gente precisa entender. Quando você é contaminado, quando você tem o vírus, você diminui drasticamente o seu CD4. E esse CD4, ele é importante, né, que a sua célula de defesa é importante para fazer a sinalização do CD8, que teoricamente destruiria as células que estariam contaminadas. Só que como você destruiu o CD4 e você também altera CD8, você não consegue nem manter a sua imunidade, nem consegue destruir as células que estão contaminadas. Porque essas células CD8 que guardam na memória todo o processo de anticorpo, elas são destruídas antes que elas possam atuar. Então esse é o grande complicador do vírus hoje. E aí, nesse processo, você tem algumas características muito importantes, né? Entre eles, é que você aumenta o processo inflamatório crônico do indivíduo. Então, você aumenta a expressão de interleucinas, né? Interleucina 6, interleucina 1, NF-kappa-beta, e aí você tem todo um processo crônico de inflamação. Aonde isso se torna mais grave? Lá no intestino. Então, no intestino, você tem uma célula, tá? Que é a TH17, que é muito importante para a produção de substâncias inflamatórias a nível nominal. E essa célula também, ela se relaciona à produção de muco intestinal. Então, ela protege a parede do intestino e protege contra os agressores, né, externos, né, as bactérias, xenobióticos, tudo isso. Quando você se contamina e você tem o vírus circulante, a gente não consegue no tratamento fazer uma limpeza dessas células, H17, e com isso elas diminuem. Com isso o intestino fica friável, ou seja, você começa a ter as microvellosidades mais abertas.
Com isso, pequenas porções de alimentos passam, ao invés de passar dentro da célula, passam entre as células. E aí você tem um processo de inflamação crônica. Então você vai ter uma inflamação que não vai ser uma alergia. E alergias também, né? Isso, você primeiro começa com uma alergia imediata, né, que seria a expressão do IgE. Só que com o tempo, você passa a ter uma expressão do que a gente chama de complexo imunocomplemento, que você passa a expressar IgM e IgG. E essas imunoglobulinas, elas são caracterizadas como um processo alérgico tardio, ou seja, você não tem um sintoma de alergia. Você tem só uma inflamação. Primeira coisa que acontece é a alteração de cortisol. Então é muito comum você ter alteração de ciclo circadiano, você passa a não dormir bem. Bom, se você não dorme bem, você altera todo o processo metabólico. Alterando o processo metabólico, você também altera a inflamação. Bom, nesse processo inflamatório crônico, a primeira coisa que acontece é a alteração de colesterol. Então você tem uma subida do colesterol, né? Com isso você tem aumento de triglicéridos, aumento de LDL e diminuição de HDL. Está começando a instaurar o problema. A partir daí, você aumenta também a resistência à insulina, tá? E você faz uma coisa interessante. O CD8, ele é importante na diminuição da gordura corporal. Quando você tem um aumento de CD8, você aumenta a lipólise. Como você tem menos CD8, se você mantém uma alimentação mais calórica, você tende a engordar. Com isso, você está inflamado, engordando, aumento de resistência à insulina, né, aumento de colesterol. E aí você ainda tem as inflamações articulares, que são muito comuns por conta da diminuição de cálcio, diminuição de vitamina D, e aí você tem uma gama de nutrientes que a gente, né, vai falar ao longo, mas acho que agora é importante a Nájila falar de como que a gente monitora tudo isso e descobre que isso tudo está acontecendo através dos exames. Uma coisa importante, Renato, depois dessa aula maravilhosa, né, que a gente teve aqui em poucos minutos, é que, muito bacana, eu já aprendi um bocado de coisa com você, mas é que quando o indivíduo está constantemente nesse processo inflamatório, ele também vai ter um processo de aterosclerose, né? Porque os monócitos vão gerar macrófagos que gostam de fagocitose pela gordura. Então, isso vai levando também esse indivíduo a ter um processo de aterosclerose. Então, a gente vai ter uma aterosclerose aí, aumentando doença cardiovascular associada com doença renal, né? E aí a gente tem que ver esses marcadores, como você falou muito bem, né? A gente já tem uma resistência à insulina, a gente já vai ter uma alteração de glicemia, a gente já tem uma alteração desse colesterol, né? Que principalmente esse HDL vai estar diminuindo, vai ter um catabolismo maior, né? Um aumento de triglicerídeo, por conta aí dessa adiposidade que também pode ocorrer, né? Então, a gente vai ter alteração aí dessas VLDLs, e lógico que a gente vai ter um aumento dessa peroxidação lipídica, né? Então, aumento dessa oxidação aí. E como você falou muito bem do NF-κB, embora isso só em pesquisa, a gente não vai ter isso no ambulatório, né? A gente tem que trabalhar com quem consegue inibir o NF-κB, que é o NRF2. Isso. Né? Que é o nosso maravilhoso, que foi minha tese de doutorado, né? Com renal crônico. Então, assim, a gente vê que o NRF2, ele inibe o NF-κB. E a gente tem vários alimentos antioxidantes, né? Legal. Então, já vou pegar um ganchinho aqui. Paciente no consultório. Aí você vai dizer quais os alimentos que não podem faltar para você conseguir modular esse processo. Essa questão é importante. Por exemplo, eu, antes de simplesmente prescrever uma cúrcuma para um paciente, que seria uma boa... legal. A gente tem que observar duas coisas com a cúrcuma. Primeiro, que em pacientes que convivem com HIV, a cúrcuma pode aumentar a dislipidemia. Então, ela pode aumentar triglicéridos. E se o paciente tiver anemia, que é também comum nesses indivíduos,
E aí, gente, só para esclarecer, isso tudo é indivíduos não tratados, tá? O indivíduo chegou no consultório, ele não faz uso de nenhum retroviral, começou essa semana, ele vai chegar com esse quadro, tá? Os indivíduos tratados, a gente consegue minimizar isso absurdamente. Então, assim, se eu dou a curva para um paciente que ele está anêmico e que ele já está dislipidêmico sem tratar o intestino dele, eu pioro esse quadro. Então, é muito interessante, Lu, porque quando você estuda alimento, você vê que dependendo do alimento e da dose, aquilo passa a ser veneno, passa a ser tóxico para aquele indivíduo. Então, a primeira coisa, antes de pensar em um alimento e suplementar ou dar alguma coisa para esse paciente, eu tenho que pensar na microbiota dele. E aí eu tenho que melhorar essa microbiota, verificar se não existe ali uma síndrome fúngica, se não tem uma SIBO, se não tem alguma coisa que está piorando este quadro. E aí sim, uma coisa que é drástica, você tem que tirar os alimentos inflamatórios. Entre eles, o que eu mais coloco, e assim, isso é difícil no SUS, né? Óleo de soja. Então, o óleo de soja é extremamente inflamatório. Mais que o óleo de soja, gordura hidrogenada, que está presente em quase todos os produtos industrializados. E aí, esse paciente, muitas vezes, por ter esse intestino danificado, ele tem uma relação importante com trigo, leite, soja, amendoim e castanhas. Então, em alguns casos, a gente tem que retirar esses alimentos até a gente restaurar esse intestino, restaurar essa microbiota. E aí você vai entrar com alimentos anti-inflamatórios. Ok, fruta, né? Aí fala, Nájila, me dá uma Deixa eu te fazer uma pergunta aí, Renato. Porque quando a gente fala, né, de microbiota, eu vejo muita nutricionista logo tascando um probiótico. Eu pessoalmente, Nájila, num paciente, eu nunca uso logo o probiótico. Por quê? Eu fico muito preocupada com aquela microbiota dele, que eu ainda não sei qual é, e jogar uma carga ali. Eu não sei se vai melhorar ou se vai piorar. Como você falou com a cúrcuma, que eu achei super bem colocado, né? Essa dosagem, será que é adequada? Eu sinceramente, eu acho que ninguém sabe muito sobre isso, né? Eu gosto de trabalhar muito com esse paciente com pré-biótico, né? Com esse paciente mais inflamado, porque eu não tenho... A minha experiência com o HIV é realmente do renal crônico, né? Porque eu até falei antes com você, eles vão ser o futuro, né? Na hemodiálise. O HIV, que é o que está aumentando com essa garotada, o aumento da carga proteica, que essa garotada também está aumentando aí essa hiperfiltração, e os idosos, né? Eu acho que esse vai ser o futuro da população de renal crônico. E eu acredito muito no pré-biótico, é o que eu uso, né? Porque pelo menos você vai dar alimento para as bactérias adequadas e não jogar uma carga de probiótico aí, né? É exatamente isso que eu ia falar, Nájila. Como é que você faz, então, esse tratamento, né? Comida de verdade. O pessoal gosta muito daquela frase, né? Descascar mais e desembalar menos. Eu gosto de uma que eu prefiro. Eu falo assim, olha, descasque mais e medique menos. Suplemente menos. Dê comida de verdade. Então, você, antes de pensar em lactobacilos, em pensar nisso, e existem lactobacilos que são excelentes, por exemplo, o lactobacilos adolescentes, ele é usado, por exemplo, para melhorar a questão da imunidade viral, ou seja, para você prevenir hepatite. Então, você tem lactobacilos que são bons, mas antes disso, você tem que pensar nas fibras, né? Você tem que pensar nos alimentos, nas fontes alimentares primárias, que é o que realmente eu chamo de alimento. Então, fibra, vegetais, legumes, leguminosas e frutas. O grande carro-chefe são as frutas. Tem porque você vai ter realmente uma melhora. Né? Isso, a gente hoje tem tantos alimentos que podem ajudar, e que não são tão caros, porque o que eu penso muito, Renato, é na grana, porque fazer dieta é caro, né? Fazer dieta é caro e a gente está trabalhando, a maioria é muito pessoal do SUS, como é a sua experiência, e mesmo quando não é do SUS, né? Sim. A gente tem que pensar nisso, porque uma coisa é você fazer por uma semana, uma coisa é você fazer por 15 dias, outra coisa é fazer por resto da vida, né? Você adquirir aquilo. E aí a gente tem todo mundo. Eu vou ressaltar aqui o que vocês falaram. Hoje existem exame genético da microbiota intestinal. Eu já falei aqui várias vezes, que eu gosto muito dessa área também.
E eu quero falar como é que ali eu concluí que, de fato, o que vai definir a sua microbiota é o alimento. Então, esse exame genético da microbiota é um exame que não é para diagnóstico, é um exame que avalia a microbiota deste momento. É bem legal. E aí, eu fiz o meu exame e depois você recebe um relatório. E nesse relatório, você passa a conhecer todas as bactérias que devem habitar um ser humano. É mais de 2 milhões, né? Então, 2 milhões, as principais estão ali, os grupos, as famílias, a função delas, né? E aí também o substrato. Porque essa é a pegada desse exame. É um exame feito para nutrição e aonde a gente modula o intestino com alimento. E aí você começa a estudar aquilo ali, bactérias que eu nem conhecia, como eu falei, a gente estuda e a gente sabe que enfim, a gente está sempre conhecendo. E ali, para mim, foi definitivo. Eu achava que o probiótico, já há algum tempo atrás, você teria um benefício dele, porém o benefício dele é transitório, é naquele momento. Então, de fato, a melhor estratégia é o pré-biótico, melhor ainda, é a mudança total da alimentação. Só assim você sustenta uma microbiota saudável e só assim você estimula a bactéria que você quer, porque você pode estimular a bactéria que você quer. Fazendo um paralelo ao que você falou agora da proteína, das dietas hiperproteicas, em contrapartida, a alimentação, comida de verdade, fibras, feijões, né? Eu conheço pessoas que não comem feijão, porque feijão engorda. É isso aí. Nossa, eu recebo uma porção no consultório. Então, coitado do feijão, vai ter o quê? O feijão, para mim, continua magrinho, Lu. Quem engorda é a pessoa que come o feijão. Mas o feijão, ele é riquíssimo em fibra, né? Mais até que folhas, enfim. Então, ele vai ter uma grande responsabilidade em trazer bactérias boas e fazer com que elas se reproduzam. E, em contrapartida, as dietas cetogênicas, proteicas, elas estimulam bactérias que são mais para o lado patogênico. Então, olha aí o que a gente vê, né? Um mundo novo, onde... E outra coisa que a gente observa também, Luciana, é que mesmo uma dieta sendo saudável, mas se você comer os mesmos alimentos, você não variar, você também vai ter alteração dessa microbiota, né? Então, assim, o pessoal que adora a tal da batata doce com frango, só come batata doce com frango, eu peguei isso muito em hospital, né? O paciente só comia batata doce com frango. Eu falei, mas você vai comer café da manhã, você quer comer café da manhã, almoço ou lanche, é batata doce com frango. É impressionante. Assim, pode ser saudável, mas você só comer isso também vai alterar. Exatamente. Com certeza. Existe uma monotonia aí. E é interessante tudo isso que a gente está falando, porque, por exemplo, a gente está falando, né, da suplementação dos lactobacilos. Se você tem um intestino freado, se você tem ali uma passagem não controlada, você também vai passar esses lactobacilos. E aí não é incomum um paciente que está, né, com uma desbiose muito grande, você dá um lactobacilo sem dar o alimento, sem preparar esse intestino e começar a desenvolver doenças inflamatórias da face, como, por exemplo, sinusite. Né? E aí o pessoal sempre pergunta, né, quanto que isso tem a ver com leite, por exemplo, né? Se você tem, por exemplo, sintomas de doenças inflamatórias de face, é um sinal grande de que o leite pode agravar esses sintomas. Então, veja, quando você pensa em lactobacilos, quando você pensa de uma forma geral, você tem que pensar antes no intestino. Eu faço sempre uma analogia, é como você tem um intestino que é uma Ferrari se ele estiver bom. Se você coloca uma gasolina ruim numa Ferrari, você estraga a Ferrari. Então, o alimento ruim estraga a sua Ferrari. Contrapartida, você está lá com o intestino todo desregulado. Você tem um fusquinha daqueles bem capenga. E aí você quer colocar uma gasolina aditivada de última geração num carro que está estragado. Não tem sentido. Não tem sentido fazer isso. Então, primeiro, pensar na produção lá, né, de pequenos peptídeos, pensar na produção das fibras produzindo pequenos lipídios de cadeia curta, lipídios de cadeia média. E nesse sentido, tem sempre uma pergunta clássica, né? Para esse indivíduo, posso dar óleo de coco?
que melhoraria o processo, né? Para esse indivíduo, não, porque o óleo de coco ele vai aumentar a expressão de interleucinas inflamatórias e que nesse indivíduo vai fazer uma translocação dessas interleucinas para dentro do organismo, piorando a inflamação. Piorando o estado inflamatório. Então, Lu, cada nada caso... como um bom azeite, né? Exatamente. E aí, no caso, né, se a pessoa pode, se ela tem uma condição, lá no SUS a gente atende de tudo quanto é jeito, porque né, você tem desde empresários até realmente faxineiros. Eu já atendi uma pessoa em condição de rua, né, vivendo na rua, então você atende todo mundo. Então, se você pode, você prescreve, por exemplo, para salada, um óleo de gergelim, que é altamente anti-inflamatório. E aí você vai ter uma melhora desse quadro. Mas nada disso vai funcionar se você não der, primeiro, fibra, se você não der polifenóis a partir de frutas, se você não der compostos bioativos de vegetais. Isso que você vai principalmente, isso, neste caso, controlar a ingestão de proteína. Por quê? Se você aumenta muito a proteína animal, você aumenta a formação de TMAL, que é transaminoxidase. E a gente vai lá para a doença cardiovascular. Tá? E aí essa TMAL atua na parede do miocárdio, causando uma inflamação desse miocárdio. Então, primeiro você limpa a casa, né? Controla isso, faz bonitinho. Depois você pensa numa suplementação, que é cara para esses pacientes. A gente vai falar lá na frente, mas assim, você tem que suplementar. Tem minerais e tem pré-vitaminas que você tem que suplementar nesse caso. Isso sai caro. Então é uma luta, às vezes, para você. Porque às vezes eu tenho que escolher um. Casa, né? Primeiro tem que arrumar a casa, né? Não adianta você querer fazer as coisas com a casa toda desarrumada, né? Eu acho isso muito importante. E dentro aí que a gente fala desses exames, né, é importante a gente ver se esse paciente já tem alguma alteração hepática pela PGP, que às vezes são exames simples que você tem ali no SUS, não precisa, né, de elaborar tanto. Por exemplo, você estava falando para mim aí das várias medicações que levam à alteração da função renal, né, que são nefrotóxicos no HIV. Então, você já começar a ver essa creatinina, que padrão que ela está. Porque, às vezes, está dentro do padrão de normalidade, mas o paciente não tem massa muscular para ter aquela creatinina, né? Então, é aquele start de que está dentro do padrão de normalidade, mas para um paciente que não tem massa muscular, que tem perda, inclusive, eu já vou ter que ficar alerta com isso como prevenção, né? Esse paciente, Nádia, ele tem uma miotrofia importante, ele tem dor muscular e ele tem uma perda de massa muscular importante. Então, quando você pensa em exames como creatina, isso é rotina para a gente precisa monitorar isso. E aí, nesse caso, a atividade física é muito importante. Mas pegando o gancho do fígado, o que acontece? Como eu tenho todo um processo de resistência à insulina desses indivíduos, eu tenho pacientes que são soropositivos, né, e que são também diabéticos, e aí eu pego lá uma glicose à noite de 400 e de madrugada uma hipoglicemia de 40. Então, o que acontece? Você pega o fígado e você faz uma esteatose hepática bonita de se ver, mas assim, terrível de se tratar. Então, a gente está sempre tentando controlar esse processo. E aí, de novo, a gente volta para o controle lá do intestino com o uso de fibras, que vai ser crucial para eu diminuir a produção desse fígado de uma neoglicogênese. Então, eu não vou produzir mais glicose. Então, eu consigo segurar a glicose. A gente teve um caso de um paciente no ambulatório que, há 5 anos, não conseguia regular a glicose dele. A gente tirou os alimentos inflamatórios, colocou os anti-inflamatórios, e aí, nesse caso, a gente entrou com a cúrcuma, e a glicose dele saiu de 140 para 86 de jejum. Então, assim, a gente teve uma melhora na hemoglobina glicada dele absurda, ele voltou a ser normal em termos de hemoglobina glicada. E aí você vê que, assim, a nutrição, ela tem uma qualidade que o medicamento não tem, porque a nutrição, ela tem um sinergismo de proteção e de ação que nenhum medicamento vai ter. Então, quando você pensa em medicamento... isolado, né? Ele é necessário,
Mas o que acontece? Para cada medicamento, eu preciso de uma nutrição de proteção em torno desse medicamento. Então, no ambulatório, a Luciana estava falando de adesão à dieta, né? A gente sabe que a adesão à dieta ela é difícil. Eu tenho um artigo publicado falando que é de 7% a adesão de dieta no Brasil. Lá no ambulatório, a gente conseguiu uma adesão de 75%, pelo simples fato que o paciente melhora. Então, lá a gente não chama de paciente, a gente chama de partilhante, né? Porque ele partilha com a gente. Renato, eu acho que você também, pelo que você está mostrando aqui do teu trabalho, eu acho que você também respeita essa individualidade, né? De o paciente tem que conseguir. respeitar. Porque quando você conhece alimento, você vai fazer dentro do adequado para aquele indivíduo. Você não vai dar um alimento tão caro, você vai dar opções mais em conta e as opções para quem pode pagar uma coisa, né? Mais adequada. Então, assim, isso também é importante, por isso que provavelmente você tem uma adesão muito boa. Né? A gente tem uma pergunta aqui, pessoal, do YouTube. Vamos lá. O consumo de leite realmente tem impacto nas alergias respiratórias? E se sim, é necessário retirar totalmente o leite da alimentação, só a diminuição já é o suficiente? No caso, eu trouxe essa pergunta, ela não é exatamente o tema, mas ela, na verdade, quando a gente pensa em doença autoimune, ela entra, né? Quem quer responder essa pergunta? Nájila, Renato? Eu preferia que o Renato respondesse, porque até ele trabalha. Antes de responder, eu vou dar a minha opinião. Assim, sim. Quer dizer, a minha experiência, né? Tudo que eu falo, eu trabalho muito com alergia alimentar, então, assim, meu público, ele normalmente vem já, vamos dizer assim, rastreado, vamos dizer assim, ele já tem uma sintomatologia e, de um modo geral, muitos vêm para tratar alergia alimentar. E o leite, ele é vilão, não tem jeito. Sim. E, principalmente, o leite que é consumido hoje. Né, que esse leite que é consumido não necessariamente é aquele super leite da fazenda, né? Então, tem vários aditivos aí. Eu não levanto bandeira, mas o fato é que um paciente sensibilizado com o intestino, né, com a membrana friável, inflamado, descompensado, talvez o leite não seja a melhor opção, porém, vamos supor que essa pessoa não tenha necessariamente uma alergia alimentar, né? Ela está num momento transitório, um momento onde ela está passando moléculas pela membrana dela, ela está mais sensível. Pode ser que, com o tempo, com a exclusão do alimento, ela possa voltar a consumir. Fazendo um paralelo com o nosso paciente soropositivo, qual a sua opinião? E também respondendo a parte respiratória, pessoal, o leite ele é mucolítico, né? Então ele costuma aumentar muito. Então ele piora todo o processo respiratório. Funciona assim, normalmente o que a gente percebe é que esse paciente que chega, mesmo que ele esteja em tratamento, ele tem um intestino danificado, tá? Então ele tem ali uma alteração intestinal importante que precisa ser tratado. Os pacientes que vão para a nutrição, eles melhoram muito o prognóstico. A gente teve pacientes que tinham, por exemplo, dermatite atópica, que nada melhorava. Manchas de pele. Eu tinha uma paciente que tinha uma dor crônica há 15 anos, ela já é há 20 anos soropositiva. Nada melhorava, ao ponto do médico dizer para ela que ela só ia voltar a andar sem dor se ela nascesse de novo. E a gente conseguiu fazer essa diminuição da dor ao ponto de ela chegar um dia no ambulatório chorando, falou assim, você está chorando por quê? O que aconteceu? Eu falei assim, eu não tenho dor. É a primeira vez em 15 anos que eu acordo sem dor. E aí o que você pensa? Nenhum alimento faz mal, ponto. A gente tem partido desse princípio. Mas a nossa relação com o alimento pode fazer muito mal. Então, se eu tenho um intestino danificado, se eu tenho um intestino friado, se eu tenho uma predisposição a uma alergia, se eu estou num processo de alergia tardia, eu consumir um alimento que é fonte de imunoglobulinas, pode desencadear um processo alérgico muito importante para esse paciente. E aí você precisa retirar esse alimento. No caso de pacientes soropositivos, a gente faz avaliação. Então, a gente faz o teste e é a única forma de você fazer. Então, na prática, assim, pedir os exames de imunoglobulina não fizeram tanto sentido, assim, dava que a pessoa não tinha, mas eu tirava, melhorava. E às vezes dava que tinha, eu não tirava e a pessoa não melhorava.
né? E sim, se você tem rinite, sinusite, todas as ites, né, das doenças de face, quando você consome leite, isso tende a piorar bastante. É significativo a piora. Vou ter que parar de tomar leite para o resto da vida? Depende. Você vai mudar a sua alimentação? Você vai mudar a sua microbiota intestinal? Você vai mudar o estado intestinal? Porque se você conseguir fazer isso, na prática o que a gente tem visto é que a gente consegue, depois de 6 meses, a pessoa consegue tomar uma vez por semana. Depois de 1 ano, 2 vezes por semana. Aí ela enfia o pé na jaca, tipo assim, não, tô curado, né? Volta todos os sintomas. Então você vai ter que tomar com moderação para o resto da vida. Eu tive uma paciente que foi muito interessante, eu também nunca tinha visto isso, nem a endoscopista, nem a gastro tinha visto isso. Ela chegou no consultório, assim, há 30 anos que ela não comia glúten. Ela tinha um diagnóstico de intolerância ao glúten. Mas pela história dela e pela repetição alimentar dela, monotonia alimentar, eu vi que ela tinha provavelmente uma alteração ali da microbiota, como você falou. E eu tratei, né, essa variação com alimento de verdade, tratei com amido resistente, ela aceitou bem, né, e com pré-biótico. E ela apareceu uns 2 meses depois lá no consultório, dizendo para mim que ela não tinha mais distensão abdominal e que ela estava comendo pão e não sentia nada. Aí eu falei, mas eu não pedi para a senhora comer glúten agora, porque até seria uma introdução. Ela falou, mas há 30 anos que eu não como. Eu quis comer, eu precisava comer. Eu falei, não, mas vamos com calma. Vamos reintroduzir isso de uma maneira calma, de uma maneira com parcimônia. E, na realidade, era como é que eu vou dizer? Arrumar casa, como você falou, né? Arrumar melhor esse intestino, porque talvez ela não fosse tão alérgica, mas a microbiota dela estava alterada. Como eu já também tirei leite, a pessoa nunca mais teve a rinite, nunca mais teve as complicações, porque é exatamente isso, a gente tem que respeitar as pessoas. Como tem pessoas que acham que precisam tomar 1 litro de leite por dia. Eu falei, gente, um adulto não precisa, né? Mamar, como assim. A gente tem a questão afetiva envolvendo isso, né? Eu ia falar. Por exemplo, eu sou apaixonado por leite e por pão. Eu não posso comer nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Eu falei que a minha cota de leite e pão ela se esgotou durante a minha graduação. Né? Que eu era mais simples, eu não tinha tanto dinheiro, então minha refeição era leite que a universidade dava e pão. E hoje eu falei assim, minha cota esgotou. E eu sempre falo isso, sabe? Que todos nós temos uma cota de chocolate, de pão, de leite, de sorvete, de bebida alcoólica, de tudo. Então, o que é mais sábio? É você consumir com parcimônia. Uma coisa que é uma dica que eu sempre falo para os meus alunos. O paciente tem dor crônica, pode saber que tem um fundo alimentar por trás disso. É impossível você ter crônica e você tomar anti-inflamatório, isso nunca vai ser resolvido. Porque a balança ela não fecha, né? Você está colocando uma coisa inflamatória e um anti-inflamatório. Aí o anti-inflamatório sobe, aí ele cai, a coisa inflamatória volta de novo. Você não fecha essa equação. A dor está ligada a isso. E eu fico impressionada como a medicina não reconhece ainda isso. Sim. Né? Essa inflamação crônica como sendo uma alergia alimentar, como sendo até para você investigar. A gente teve um caso agora há pouco no consultório, exatamente sobre isso. A paciente voltou, acho que 3 semanas depois, sem dor. Sem dor com a retirada. Eu normalmente choro junto com o paciente quando isso acontece. Porque quando a pessoa tem... ela está marcada para ter uma reação adversa àquele alimento, ela passa a não ter mais uma tolerância oral que cada indivíduo tem de forma individual. Redundante, mas é assim mesmo. Então, por exemplo, eu tenho alergia a leite, Luciana, mas eu posso consumir. Hoje eu posso consumir. A cada 4 dias. Eu estou falando do leite mesmo. É interessante que eu posso consumir laticínios, tudo ok. Se eu consumir leite, a sinusite é imediato.
começa a produzir secreção, que é uma coisa horrível. Então, eu faço esse controle. Essa tolerância, né, de quanto a pessoa pode, por exemplo, o paciente chegou no seu consultório, se ele tem muitos sintomas, o padrão ouro, inclusive para a Sociedade Brasileira de Alergia Alimentar, eles têm um consenso onde o padrão ouro do tratamento da alergia alimentar é retirada do alergênico. Sim. Então, não é medicamento, é você gerenciar o alimento. E é o que eu sempre digo, está na mão da nutrição. Porque muitas vezes o médico fala assim, não come isso, não come aquilo. A gente não. A gente cria um projeto, porque não é uma dieta, gente, é um projeto. Você fazer um plano alimentar para o paciente alérgico é muito complexo. E você tem que lidar com as emoções dessa pessoa, com as memórias, com a cultura dela, né? Com a história familiar. E aí você tem que substituir, realmente é um projeto, como você falou. Né? A gente não pode deixar de pensar, porque hoje eu vejo o tempo inteiro as pessoas comendo proteína, carboidrato. Eu falei, gente, eu como comida. Mas isso é uma relação muito importante, né, Nádia? Porque as pessoas veem o alimento como um composto e a gente vê o alimento como um sinergismo. Ou seja, aquele composto depende desse, depende desse, depende desse, depende desse. O magnésio, por exemplo, que é crucial para a dor, para a inflamação, o magnésio está relacionado à expressão de 300 genes no nosso organismo. Isso aí. Como é que você vai pensar? Como é que você vai pensar em magnésio só para questão óssea? Não tem como, ele vai atuar na inflamação. Até para vasoespasmo. Até na questão do vasoespasmo, né? Eu trabalhei muito em neurocirurgia e a residente falou, porque aí todo mundo passou a pedir magnésio, todo mundo querendo fazer. Aí ela falou, a culpa é tua, Nádia, porque você teve esse magnésio. Eu falei, querida, como é que você quer fazer síntese proteica, melhorar a massa muscular desse paciente? Ele tem um aneurisma, você evitar vasoespasmo se você não repor magnésio. Eu falei para ela, não dá, né? Aí ela, a culpa é tua da gente ter que estudar isso também. E essa relação de inflamação, Lula, é muito interessante. Eu fiz um curso com o Dr. Barry Sears, que é uma pessoa que trabalha muito com ômegas, né? E aí ele fala muito da relação de ácido araquidônico e EPA. E essa relação, ela está muito... existe um exame, é caro, mas existe, que a gente define o quão inflamatório é a alimentação dessa pessoa por esse exame, que você tem que ter uma relação de araquidônio e EPA de até 5. Até 5, ok. De 5 para 10, você começou um processo inflamatório. Acima de 10, você está inflamado. E aí isso é tão interessante, porque crianças com déficit de atenção, com autismo, essa relação vai para 40, 60. Olha... E aí, o que acontece? Você suplementa, e aí só o médico pode fazer, mas você dá altas doses de ômega, e aí essa criança tem uma diminuição muito grande dos sintomas. Então, a primeira coisa que a gente pensa num paciente que convive com HIV é diminuir a inflamação dele. Nesse sentido, muita fruta, muito vegetal, e aí você começa a pensar, né, em fibra, né, para melhorar a expressão gênica desse paciente, controle de NF-κB, controle do fígado, de tudo isso, da glicose, atividade física, e aí você pensa em suplementar. Magnésio, coenzima Q10, porque eles têm uma diminuição importante das mitocôndrias, e por isso um déficit de vitalidade, assim. O paciente chega assim, como é que você tá? Tô bem. Energia não tem. Ele não tem energia. E aí você suplementa e fala assim, daqui a 20 dias você volta. É emocionante. É de você chorar. Tipo assim, você olha, o paciente vira para você assim, você me trouxe a vida de volta. Eu me sinto vivo, parece que eu não tenho mais o vírus. E aí você começa a entender que todo o processo inflamatório ele tem um gasto metabólico importante e que alguns nutrientes precisam ser colocados. E aí eu quero encaixar uma pergunta aí. Você falou um ponto que eu adoro, né? Vocês sabem que enfim, eu sou formada, né, na parte ortomolecular, nutrição ortomolecular, gosto da prática ortomolecular coerente, baseada em evidência. Então, a gente tem o nutricionista, ele tem uma ferramenta muito interessante, porque a gente passa a conhecer, né, bioquímica, fisiopatologia, farmacologia profundamente, para poder prescrever de forma coerente. E aí a minha pergunta vai, o paciente soropositivo, a gente falou de sarcopenia, lipodistrofia,
e algumas deficiências nutricionais. Existe alguma coisa que não pode ser suplementado, Renato? Eu posso, por exemplo, dar para um paciente soro positivo uma creatina, né? Então, para ele não perder uma dose baixa, eu posso dar um isolado proteico, eu posso dar uma glutamina, enfim, eu posso trabalhar com esses suplementos que são anticatabólicos, pensar de um ponto de vista do esporte, trazendo ele para a clínica, ou é completamente inadequado para esse paciente? Pode, com cautela, observando principalmente creatinina, observando os exames bioquímicos, mas algumas coisas muito simples não podem, como, por exemplo, alguns fitoterápicos, como erva de São João e equináceas. Você não pode dar para paciente soropositivo. Uma coisa também importante é que você não deve dar suplementos de ferro e de cálcio próximo à medicação, porque isso inibe a ação do medicamento. Não é recomendado você dar ginkgo biloba, nem ginseng para paciente soropositivo, porque também interfere no medicamento. Eu acho que, assim, para médico, nutricionista não pode prescrever, eu acho, né? Ginkgo biloba. Ginkgo biloba não. Erva de São João, a gente pode, ginkgo biloba? Erva de ginkgo biloba não pode. Ginkgo biloba não. Eu adoro ginkgo biloba, ó, já estou saindo há anos. Inclusive, e uma coisa muito simples. Eu comprei em pó a granel, ginkgo biloba, coloco em suco. Tem uma coisa muito simples que a gente não pode dar para o paciente, que é cápsula de alho. Ela corta o efeito de alguns retrovirais. Também. E é muito comum... Por causa da imunidade, eles quererem usar a cápsula de alho, né? E quase tudo que eu falei está relacionado à imunidade. O foco seria mais no farmaconutriente, nessa interação. Isso. E pensar o seguinte, existe uma sobrecarga natural desse organismo. Então, quando você está inflamado, você aumenta naturalmente o tecido adiposo na região abdominal, e ali você vai fazer uma quimiotaxia para macrófago. Esse macrófago vai levar ali um aumento da inflamação, e quando você está inflamado, para você fazer apoptose celular, para você matar as células de gordura, você precisa de 9 carpases. Só que como você está inflamado, 2 dessas carpases você não faz. E aí o que acontece? Você não perde tecido adiposo. Então, a ingestão calórica desse paciente controlado, ela é muito importante, porque ele tende a perder massa magra, tende a diminuir, aumentar o metabolismo por causa da inflamação, mas tende a diminuir a lipólise. Então, ele aumenta a quantidade de célula e aumenta o processo inflamatório. Essa inflamação crônica, ela, com o tempo, leva, então, a eu ter as doenças autoimunes, que é o máximo de inflamação que você chega a ter, e aí você acaba desenvolvendo. Então, não é incomum tireoidite de Hashimoto, né? Não é incomum artrite, artrose, asma, tá? Você desenvolver doenças. E lembrando que, como hoje a vida sexual das pessoas ela é muito ativa, né? Se você pega um outro vírus, por exemplo, uma hepatite, esse vírus potencializa a destruição do CD4. Então você tem um fator de complicador. Então, só interferindo um pouquinho, você continua do ponto que eu interferi. Então, a gente teria que também ter um cuidado com a manipulação dos alimentos e com a água também com esse paciente. Exatamente. Então, aí, a segurança alimentar e nutricional, ela é importantíssima. E aí eu chego a ficar emocionado, porque você imagina, nós nutricionistas, nós somos os únicos profissionais que detemos esse conhecimento nessa amplitude para virar para um paciente e orientar desde, olha, que horas você quem prescreve o medicamento é o médico, mas que horas você associa esse medicamento com o quê? O que você pode, o que você não pode, o que você tem que fazer de proteção e como que você vai ter que lidar com a sua vida cotidiana. É um projeto, é literal um projeto. É uma responsabilidade absurda, mas é também uma honra poder fazer isso. Sim, só em não ter mais dor, só em preservar a qualidade de vida, né? Não só com o uso do retroviral, mas qualidade de vida de você não sentir dor, você ter prazer de estar, né, fazendo as suas atividades, porque isso também vai impactar na atividade física. Né? E hoje, cada vez mais, a gente vê como a atividade de força ela vem mostrando proteção. Nájila, isso é fantástico, porque assim, no ambulatório a gente teve, por exemplo, pacientes que chegaram a perder 20 quilos sem ter nenhuma restrição calórica.
Nada, eu não tirei absolutamente nada das calorias. Eu só tirei a inflamação, aumentei a produção de mitocôndria, com isso ele aumentou a energia, né, que a gente chama de energia vital, né? E aí você está mais predisposto a viver, e com isso você aumenta o metabolismo. E você preserva a massa magra. Preserva a massa magra. Exatamente. Assim, uma das coisas que é importante quando a gente também vê no exame, não só a creatinina como marcador nesse paciente que tem alteração de massa magra, são os níveis de cistatina, né? Sim. Porque são mais fidedignos com a alteração de massa magra. Então, isso também é importante. Quando você for fazer a estimativa, a gente usar o padrão da cistatina C, né? Sim. Na minha opinião, esse paciente ele tem que receber um pool de vitaminas e minerais, né? E incluindo vitamina C, incluindo vitamina E, incluindo magnésio, manganês, zinco, né? Eu acho importante esse paciente ter uma suplementação em baixa dose, inclusive, várias vezes ao dia, para que ele possa estar o tempo inteiro. Bioflavonoides também acho importante. Sim. É um paciente descompensado pela própria essência do processo da doença dele. Agora eu quero passar, a gente falou praticamente esse tempo todo, a gente está aqui muito focado no soro positivo, você vê quanto assunto, quanto tema, é um tema que eu acho que eu vou trazer de novo, porque a gente não conseguiu falar tudo que tem, eu quero falar de Covid. Pois é. Da nutrição, você falou de nutrição. Gente, olha a mensagem que a Mãe Natureza está passando para a humanidade. Quando o Covid chegou, eu pensei logo, nutrição. E aí você tem uma relação com o CD4 e Covid muito próxima com o que você tem no paciente, porque é um retrovírus, não é o mesmo, é uma outra classe de retrovírus, mas você tem uma relação direta de destruição desse CD4. E aí tudo que a gente está falando pode também ser pensado em algum ponto para Covid. E aí não se assuste se lá na frente as pessoas começarem a ter um aumento de peso, ter um aumento de relações inflamatórias e consequências. Eu tenho tido colegas que estão assintomáticos, foram assintomáticos e começaram a perder a audição. Então, assim, você tem ali uma questão importante, que você precisa cuidar da imunidade. Então, você precisa ter uma alimentação adequada para poder estar preparado para receber isso e o seu sistema imunológico conseguir combater de forma eficiente. Bom, então, vamos fazer o seguinte, somos nutricionistas, vamos ao top 5 dos alimentos que não pode falar alimento e suplementação também. Renato, que não pode... Vamos começar com a Nájila. Nájila, Covid... soro positivo, doenças autoimunes, enfim, saúde num processo inflamatório grave e crônico, né? Quais são os 5 alimentos, na sua opinião, que não podem faltar? O amido resistente, né? Eu acho um alimento fantástico. Vegetais e frutas, como ele falou, né? E assim, 5 alimentos dentro dos vegetais é pelo menos você colocar no mínimo 5 tipos aí, 5 coresinhas, 5 juntando com vegetais, que raramente as pessoas fazem isso, né? Então, são vegetais, as frutas e as fibras, né? Principalmente as solúveis, para melhorar aí a produção de ácidos graxos de cadeia curta, tá? Eu acho que a gente precisa fazer uma segunda live só sobre Covid, mas vamos lá. O que não pode faltar, né, para a imunidade? Primeiro, frutas vermelhas, de uma forma geral, e eu sou apaixonado por mirtilo. Mirtilo tem uma relação muito importante com o anti-inflamatório. Tá? As brássicas, né, então, couve, brócolis, tudo que tiver cheiro forte, que for amargo, você tem que colocar na alimentação. Tá? E você precisa fibra de uma forma geral, se você puder suplementar a fibra mesmo, porque ingerir fibra em grande quantidade é difícil, e 3 suplementos. Magnésio, coenzima Q10 e ômega 3. Isso é impossível de você ter uma imunidade adequada. Eu uso muito ômega 3. E aí eu ficaria... Depois pode fazer uma live só sobre vitamina D, né? Porque sim. A vitamina D... Normalmente, esses pacientes que têm inflamação intestinal têm queda de vitamina D e você não melhora com medicação. Você não consegue. Você dá, se você tira, ela cai de novo. Né? Eu descobri que eu tenho polimorfismo, né? Então, eu não sintetizo, não absorvo bem, beleza. É uma alegria. Ainda bem que você descobriu, porque assim você pode, né?
A nutrigenética está aí para nos dar essa trilha. E é fantástico, né? A genética não é destino. A gente pode traçar um outro destino, né? O que vai determinar mais, assim, te dá realmente um respaldo para você ter um raciocínio clínico diferenciado com aquele paciente. Eu brinco que a gente tem a arma, a genética é a arma. Agora, quem vai apertar o gatilho é você, né? A genética é determinista, né? Você tem a predisposição, e isso é muito... o meu doutorado foi em proteômica, né? Então, assim, você tem a predisposição para isso. Agora, se você vai realmente expressar, está na tua mão. Tá na tua mão, sua escolha, né? Com a sua história de vida, com o que você escolheu, e são as escolhas que a gente faz. Bom, foi fantástico. A gente está chegando aqui no final, já passou, né? Voou. Passou. A gente vai construir mais uma live aí, porque é muito assunto. Vocês são foi super agradável. Muito densos, vocês são densos, tem muito conteúdo aí para passar, para transmitir. Vamos entrar vamos agradecer, né? Nos despedir aqui dessa live maravilhosa. E eu quero lembrar a você, meu colega nutricionista, que o Rio Health Play é o seu canal de assinatura, para você se atualizar, para você investir na sua carreira. A gente tem vários formatos onde você vai poder escolher aquele mais adequado para você. E você vai entrar num mundo, eu digo que é a minha Disney, porque são tantas aulas, são tantas palestras. Esse bate-papo, por exemplo, vai para lá também, já fica disponível, e a gente está trazendo também novos materiais, alguns bônus, alguns agrados para você, nosso colega, que está com a gente no Rio Health Play. Então é isso, gente. Nájila, pode se despedir, Renato também. Renato, foi um prazer estar aqui com você. Adorei te conhecer, foi ótimo. A gente pode continuar trocando figurinha, hein? Porque por favor. Muito bom mesmo. Não, muito legal. Vou marcar novas lives. Olha, pessoal, esqueci. Tem que dar parabéns para minha filha, que é aniversário dela hoje. Parabéns. Daqui a pouco estamos juntas. Renato, vamos lá. Vontade para... Tá. Gente, primeiro, assim, agradecer, né? É sempre um prazer estar com você. Nádia, eu já conhecia de nome, assim, é uma delícia. E eu vou falar uma coisa, você que é nutricionista, você quer ter um diferencial realmente na sua vida, na sua carreira, se você quer fazer um paciente sonhar com o seu atendimento, esperar algo de você, conhecimento. O que a Luciana tem para você, né, que é esse Health Play, é uma coisa fantástica. Você demoraria provavelmente mais de anos para conseguir ter todo esse conhecimento que a gente vem como especialista tentando passar para você. E conhecimento, gente, é poder. A nutrição, ela não é a ciência do século futuro, ela é a ciência de agora. E se você quer realmente fazer diferença na vida de uma pessoa, você precisa ter conhecimento. E para ter conhecimento tem que ser de qualidade, tem que ser um conhecimento de pessoas que são estudiosas e que têm a prática clínica, né, que são essas pessoas que a Lu traz aqui com um critério e um rigor absurdo, que eu fico encantado. Eu, às vezes, cancelo reuniões minhas para poder assistir. Que maravilha! E às vezes, assim, eu entro, fico quietinho, assim, só degustando mesmo para eu poder beber desse mel que é o conhecimento. Nutrição é uma das ciências mais lindas do mundo, e assim, eu acho que escolher ser nutricionista não é só uma escolha, mas é também um presente para a gente. E ter tudo isso à disposição para você, né, entrando no Health Play, para você poder se atualizar de uma forma interativa, de uma forma no seu tempo, na sua hora, não tem preço. E com muita novidade, muito conteúdo legal. Muito. E tem também a parte onde a pessoa se cadastra e assiste as lives, né? Então, é muito legal. Gente, foi uma honra os dois aqui, eu adoro. Nájila é minha parceira antiga. Renato já também deu aula, né, para a gente também. É um prazer estar com você aqui mais uma vez e com tanta generosidade, quase um poeta da nutrição. Ai, gente, eu adorei. Também, amei. Vou decorar essas palavras, vou repetir, mas eu vou dizer de quem é o autor, viu? Eu também, eu vou repetir as palavras, viu? Que eu também adorei. Muito lindas, muito obrigada, gente. Muito obrigada a você, muito obrigada, Renato.
Eu que agradeço. Renata. Um beijo, Renata. foi um prazer. Não, e aliás, Renato Esquerezésimo, né? Ai, gente, eu tô assim. Gente, eu não tenho condição. Duas mulheres maravilhosas na minha frente, eu não posso fazer feio. Nossa, ele é um gentleman, eu fiquei bonito, assim. eu não sou, pelo menos arrumado. Ai, nossa. E olha, para você que está aqui nos assistindo, esses dois palestrantes vão estar, professores, mestres, doutores, vão estar em todos os eventos do Rio Health. Eu faço questão. O online, o play, o presencial, físico. Eu estou doida para esse calor quente. Ai, meu Deus do céu. Eu gosto de gente, eu gosto de gente. Gosto de encontrar. Eu também. Faz parte, estamos aprendendo, né? É o novo normal. Então é isso, gente. Beijo grande, muito obrigada. Átila, obrigado. Beijo, muito obrigada também, viu? Beijo, tchau. Beijo.